Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre uma configuração que eu fiz do Arch Linux. Vocês estão vendo aqui na tela que eu uso o Arch Linux há bastante tempo. E eu consegui criar uma ISO através do programa chamado Arch ISO, bem personalizada com um XFCE4. Por que o XFSE4? Porque ele é mais leve, essa ISO pode ser usada tanto em computadores com menos performance e computadores mais novos, ok? Bom, eu vou abrir aqui a, a janela virtual. Ah, a ISO já está pré-configurada, eu vou carregar ela, ok? Para vocês verem como ela fica na máquina virtual. Desculpem, às vezes vai ter um pouquinho de lentidão, porque eu tenho equipamentos não muito poderosos, mas para testes funciona muito bem. Então vamos lá, vou dar um play aqui, a gente vai começar a. Opa, deu um errozinho aqui, deixa eu corrigir. Sempre acontece isso. É padrão. É que eu esqueci de botar ISO no caminho do CD-ROM. Vamos lá. Vamos buscar ele direitinho. Vamos ver. Escolheu. Pronto, aplicou. Voltou. E vamos dar um play agora, ok? Essa ISO, ela tem exatamente um tamanho de 1.8 GB. Eu coloquei ferramentas básicas que para poder efetuar o boot de modo gráfico, né? Porque a ISO oficial, a instalação do Arch, ela só trabalha em modo texto. E com essas ferramentas você também pode usar essa ISO para fazer manutenção de computadores que usam o Arch Linux. E também coloquei dentro da ISO um script personalizado pela minha pessoa para facilitar a instalação padrão do Arch, usando a possibilidade de 3 desktop environment, que é o Plasma, GNOME, o XFCE e o Cinnamon. São os principais e são os mais usados, né? Mas nada impede de vocês editarem o script, que ele é aberto para edição. Eu vou dar algumas dicas aonde vocês podem efetuar essa edição. E também vou dar uma dica no script, de forma geral, para como é feita a evolução da formatação do disco. Prestando atenção que a formatação do disco, usando o script, ele vai apagar todos os dados de um SSD ou HD que já esteja com alguma configuração, ok? Se ele tiver novo, não tem nenhum problema. Bom, essa é a tela de login da ISO. Eu usei o LXDM, que também ele é mais leve, então, ou seja, eu tentei fazer uma ISO bem leve para que tenha facilidade de uso, ok? Então, aqui embaixo ele já está tudo em português, configurado em português, a ISO, ok? Idioma aqui eu não preciso mexer, aqui embaixo é padrão. E aqui ao lado esquerdo, o ambiente padrão, o XFCE ele já tem o modo Wayland, só que ele não funciona, ele está em forma experimental, então ele não funciona no meu equipamento. Então eu tenho que selecionar a seção XFCE aqui, ok? Então vamos selecionar, vamos dar um clique aqui em Live. A senha da ISO eu escrevi num PDF que também está dentro da ISO, é tipo um tutorial e você pode fazer uma leitura para ver alguns procedimentos, uma correção que existe no final da instalação para corrigir o arquivo FSTD, é bem simples, não é nada complicado. E a senha da ISO é Linux, em letras minúsculas. Ok? Vai com Enter. Então ela vai carregar a ISO. Vocês vão reparar, eu preferencialmente
deixei a resolução em 1024 por 700 e poucos, para poder facilitar a visualização de vocês também, e para não sobrecarregar o meu sistema, porque ele está dividido em duas partes, né? Uma para gravar e a outra para efetuar essa condição de executar a ISO. Bom, aqui está a ISO, vocês podem ver, está personalizada direitinho. Aqui vocês já têm aqui, vocês têm um navegador aqui Chrome, que eu botei por ele ser um pouco mais leve do que o Firefox. A ferramenta é o Gepard para trabalhar com formatação de disco. Esse outro disco, esse outro ícone é uma boa ferramenta para você também criar, por exemplo, baixou a ISO, através dessa ferramenta você pode usar para montar um pendrive, por exemplo. O time shift, porque, como eu falei, ele serve como ferramenta caso o Arch Linux dê algum problema e você tiver um time shift instalado, você recupera o sistema rapidamente. Sabemos que o Arch Linux, por ele trabalhar com softwares mais atualizados, ele tem também um problema de vir com algum bug numa atualização e quebrar o sistema. Então, com um sistema de time shift instalado, com essa ISO, você recupera facilmente. Depois eu vou explicar como a gente faz isso, ok? Rapidamente. E o HTOP é para a gente ver como é que está o sistema. Então, nesse momento, eu vou abrir aqui o HTOP, só para vocês terem uma ideia. Eu espero que vocês estejam enxergando bem, mas aqui a memória com XFCE nessa configuração básica, ele ocupa em média 500 MB só de memória. A minha máquina virtual está programada para 2 GB. E eu quero que vocês também vão observar que essa ISO ela também já gera uma ZRAM, né? O que é uma ZRAM? É uma swap feito diretamente na memória RAM. Ok? Então, vou dar um LS-Board aqui para vocês visualizarem bem. Então, repare que aqui eu tenho a ZRAM feita. Como eu tenho 2 GB de memória, a ZRAM já é pré-programada para fazer um swap de 50% da RAM. Com isso, eu não crio uma partição para swap e nem muito menos um arquivo swap, ok? Então vocês estão vendo aqui que eu já fiz uma instalação prévia do Cinnamon, e o VDA é o HD virtual com 50 GB, e o script ele vai formatar exatamente nessa composição, aqui, né? A partição número 1 é uma partição da área da BIOS, que é para dar a condição de boot em computadores que não têm EFI. Okay? Criei também uma partição de 512 MB, que é para a partição EFI, e 1 GB para a partição boot em ext4, porque a partição FI está em FAT32. A VD4 é a partição do home, eu sempre instalo a home separado e formato ela em ext4, que é um formato bem seguro. E por que eu instalo a home separado? Caso eu queira recuperar ou instalar o software novamente, a home normalmente não é afetada. Então, basta não formatar esta partição aqui, por exemplo, que seria a home, e quando você instalar um sistema novo, por ele ter quebrado por necessidade, você pode evitar de formatar essa partição, você vai ter sua home com todos os seus dados protegidos, ok? E a última é a partição root, que ela é formatada em BTRF, principalmente por causa do uso do time shift para configurar snapshots em boa performance, ou seja, em boa velocidade, porque se ela tivesse em ext4, o time shift iria fazer o snapshot com o rsync, aí é bem mais demorado. Bom, ok. Eu
eu agora vou mostrar para vocês o script, ok? Existe um ícone aqui na tela, trabalho. Vocês bastam dar 2 scripts, que ele vai abrir o script no terminal. E ele deve fazer 4 perguntas e depois a instalação é contínua, sem nenhuma interrupção. Okay? É bem rápido. Eu vou mostrar para vocês onde é que fica o script. Na pasta, vamos abrir aqui o gerenciador de arquivos. Existe essa pasta aqui, Art Install. Então, aqui dentro eu tenho o documento em PDF para vocês lerem, que eu vou abrir aqui rapidamente para vocês saberem mais ou menos o que é que tem, tá vendo? Então, por exemplo, eu fiz rapidamente esse scriptzinho para vocês terem o cuidado de ler e tomarem alguns certos cuidados, que é importante, né? Tem um procedimento de correção no final da instalação do arquivo FSTab, e ele, como a ISO cria uma ZRAM na RAM, conforme ele faz a instalação do sistema, ele pega essa informação da unidade da ZRAM da ISO e monta no FSTab. Então, quando você for iniciar o sistema novo, já instalado, ele vai tentar buscar essa unidade e aí ele vai dar uma falha e vai demorar um pouco para abrir. Então, a gente tem que corrigir isso no final. Eu já tenho o script da revisão 3, que faz isso automaticamente, mas ainda não coloquei, porque ainda está em fase de teste, ok? Então, esse documento vocês podem observar bem, tem algumas dicas como você testar ISO com o QEMU, né? E que mais? Esses links aqui no documento, eles não estão funcionando, ok? Eu tirei porque, como eu tenho um site no ar, eu coloquei a ISO. Prestem bem atenção nisso. Eu coloquei o arquivo ISO, esse documento aqui que vocês estão vendo nesse momento, e o script solto também, num pacote único, está zipado. No site, que eu vou deixar o link no final do vídeo, né? E vou mostrar aqui também esse site, ok? Ou seja, seria exatamente nesse site aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Esse site é um site que eu criei. Então aqui vocês, aqui em amarelo, onde está escrito Download Zip, basta dar um clique aqui que vocês vão baixar o arquivo zipado. Depois é só descompactar, vocês vão ter o arquivo ISO para testar, numa máquina virtual também, para montar um pendrive, pode ser o pendrive direto, ou pode usar o Ventoy para botar a ISO lá dentro, ok? Aqui vocês podem puxar o canal do YouTube, tem outros vídeos falando de alguns blogs que eu tenho aqui no site, que vocês podem também fazer uma análise legal, né? Aqui embaixo no fundo nós temos um videozinho antigo da instalação do Art, ainda com o primeiro script que eu criei, e aqui embaixo eu tenho meu e-mail, um telefone para contato, caso vocês precisem de alguma informação. E aqui, se alguém puder ajudar numa contribuição financeira, tem o código aqui de barra aqui, que é um Pix meu, né? Quem puder ajudar, eu agradeço muito, porque o nosso trabalho precisa de uma parte financeira e tudo tem custo, né? Ok, pessoal? Eu vou deixar o link no final do vídeo, né? E também vou escrever depois na edição desse vídeo para vocês terem esses dados todos, ok? Aqui no documento também tem o mesmo QR Code, caso alguém possa ajudar o nosso trabalho. E sendo assim, vamos dar continuidade, ok? Então eu vou abrir agora aqui rapidamente o script para que eu possa dar algumas dicas para vocês. Como eu disse, o script é editado, não é bloqueado. Nós temos aqui algumas variáveis que eu chamei de SF1, SF2, SF3, tem a FS6 aqui também, vai até FS8. A FS8 está só aqui como presença para fazer check desses 4 pacotes, né? Porque o que o script faz? No momento que você abrir o script, ele vai checar,
nos repositórios do Arch Linux oficiais, se todos esses softwares que estão aqui em cada variável está disponível e ok. Se tudo estiver perfeito, ele não vai dar nenhuma falha e vai prosseguir a instalação. Caso dê algum problema, que algum software não exista mais, ou foi mudado de nome, ou tem vamos dizer assim, algum problema que não possa ser baixado, ele vai informar durante esse check qual é a variável e qual software para ser corrigido. Aí vocês podem editar. Reparem também que cada software, ou seja, cada pacote, ele tem um espaço entre eles, né? Ou seja, verifiquem aqui, ó. Então, isso, se vocês quiserem editar, tem que manter esse padrão, ok? Entre as aspas, direitinho. Eu tentei botar tudo em ordem alfabética. Esse script já instala todas as ferramentas necessárias que você possa usar no Arch, que é na variável SF1, então eu aconselho não mexer na variável SF1. Inclusive aqui eu já tenho todos os pacotes de vídeo para Intel, AMD, NVIDIA, tudo instalado. Por quê? Porque esse script ele instala o Arch tanto no modo BIOS como no modo FI, ou seja, já tem os dois processos dentro da instalação. Então, se você instalar num HD externo ou interno, você pode pegar esse HD e transportar para outro micro. Ele vai rodar normalmente, sendo BIOS ou FI. Okay? A variável SF2 instala o GNOME, a 3 o XFCE, a 4 tem aqui softwares específicos, que é o OBS Studio, o Shotcut, o VirtManage, QEMU e o Docker. Eles não estão de modo automático para instalar, porque vai depender do hardware. Então, eu deixei essa variável comentada lá embaixo no final do script, para não instalar. Caso vocês queiram, vocês podem descomentar e ele vai instalar. Então, mas precisa de um hardware um pouco mais aprimorado, ok? A SF5 são os softwares que a gente usa diariamente, né? Tem o Firefox, tem o Flatpak, já vem configurado, editor de texto, o Boxes para testar ISO, tem já as ferramentas que você precisa trabalhar em cima de discos, tem Bluetooth, tem áudio, tem o empacotador, que é o Firehole, editores de visualização de PDF, que mais? E tem o Timeshift, o Thunderbird, que é para e-mail, VLC para ver vídeo. Tem um software aqui que é o VeraCrypt, que é muito legal para trabalhar com pacotes criptografados. Muito bem, esse então são softwares usuários, né, nosso. Tem o GIMP, tem o padrão, ou seja, vocês vão instalar praticamente tudo. A variável SF6 instala o Plasma, a 7 o Cinnamon, e o 8, como eu já falei, é só check que ele faz essa instalação automaticamente, independente dessa SF8, ok? Isso aqui é só fazer o check inicial. Bom, vamos partir aqui para a parte de disco, para vocês tentarem entender. A instalação já é feita toda em português, que é essa configuração que vocês estão vendo aqui, ok? A única coisa que vocês vão precisar configurar vai ser o teclado, quando instalar qualquer desktop environment. Isso é obrigatório no Arch. Eu não consegui fazer isso automaticamente. Na ISO até consegui, mas na instalação direta não consegui. Mas todo o sistema vem em português. Então, caso vocês queiram modificar, é só editar essas variáveis que estão em verde. Ok? E logo aqui embaixo começa a partição do disco. Então, vocês reparem que aqui o disco vai ser preparado no modo GPT, né? Vocês estão vendo aqui GPT. A primeira partição é a partição correspondente a BIOS padrão de 10 MB. Está aqui, ele vai ser setado em BIOS Group, que vocês estão vendo aqui embaixo. A segunda partição ele já vai montar em FAT32 de 512 MB, que é padrão também. Vocês não mexam aqui, até aqui. Ele vai setar também como ESP.
E a partição 3 vai fazer a partição de boot, também é padrão de 1 GB, solicitado na maioria dos sistemas, né, que é onde vai colocar todos os arquivos de gerenciamento de boot. FI vai ser aqui em cima, né? A FI, os arquivos de gerenciamento de FI vai ser nessa partição aqui. Aqui seria a partição home e aqui a partição root, separadas como eu falei. Observem que nessa montagem, todo final de configuração de uma linha começa na outra, ok? Então isso aqui é importante. Então, por exemplo, a home eu estou deixando a partir de 1.5 GB, 60% do disco, ok? E a root, como eu preciso mais de home como de root, porque por causa dos nossos arquivos do dia a dia, então eu terminei essa linha aqui com 60%, eu comecei a linha do root em 60%. Se eu quisesse botar meio a meio, seria 50% aqui no home e 50% começando aqui até 100%. Se eu quisesse 70% aqui, ok? Eu colocaria 70% aqui na linha do root também, aí ele só faria 30%. Ok? Então, essa parte de edição, vocês podem editar a linha 229 e 230, ok? As demais são padrões, vocês não precisam mexer. Ele faz um check de alinhamento das partições e com isso, o restante vocês não precisam mexer em nada, que é tudo de forma automática. Lembrando que o root vai ser formatado em BTRF, ah, para que o TimeShift trabalhe com boa performance com snapshots, ok? Vou mostrar a linha do SF8 lá, da variável, e da SF4, que é do OBS Studio. Então, reparem que aqui a SF4 ela está comentada, está com uma tralha aqui, ó, nessas 4 linhas. Então, se vocês quiserem instalar aquele software da SF4, basta vir aqui e tirar essa tralha, descomentar essas 4 linhas. E pronto. SF8 não tem programação aqui não, é só check lá em cima. Então, vocês reparem que ele vai fazer tudo isso de forma automática. Uma coisa, na hora que vocês forem rodar o script, vocês podem rodar ele diretamente daqui, dessa pasta. É só clicar com o da direita, abrir o terminal. Isso está escrito nesse tutorial, ok? Abrir o tutorial, abrir o terminal na pasta. E eu vou dar um ls aqui, vocês vão ver que tem os 2 arquivos somente, realmente, o PDF e o script já está em verde. Ou seja, esse verde significa que ele já está habilitado para execução, ok? Então aqui basta escrever sudo espaço, um ponto, uma barra e botar o nome do arquivo. Basta vocês botarem as 3 primeiras letras, SR, apertar a tecla Tab do teclado, que ele já preenche com o restante do nome. Se eu der um Enter aqui agora, ele já vai começar a rodar o script de instalação. Mas eu vou rodar pelo ícone, ok? Para vocês verem como tem uma funcionalidade lá que é bem mais rápido, né? Okay? Ele vai vir buscar exatamente esse item aqui. Eu vou fechar aqui, vou dar 2 cliques aqui. Ele aparece essa mensagem: o lançamento do aplicativo não é confiado, mas podem lançar mesmo assim ou marcar como seguro e iniciar. Tanto faz, ok? Eu vou dar aqui o lançar mesmo assim, ele vai abrir o terminal, vai fazer o check agora lá do repositório do Art. Outra coisa que eu configurei o repositório do Art, tanto na ISO como na instalação oficial, como sendo do repositório mais perto que a gente tem aqui no Brasil e no Canadá, porque isso acelera o download dos softwares, tá, do repositório do Art. Bom, repare que ele agora aqui está fazendo o check. Esse check aqui na minha máquina virtual demora um pouco, porque é um pouco mais lento, mas numa condição real ele é bem mais rápido, ele dura mais ou menos 1 minuto e 40. Aqui deve demorar uns 2 minutos e pouco, mais ou menos. Nesse momento ele está checando todas aquelas variáveis, se os pacotes estão disponíveis, se não tem nenhum erro. Caso tenha algum erro,
ele vai apresentar que erro ocorreu e vai mostrar qual é a variável e o software que está dando problema. Ele vai parar o processo, vocês podem ir lá editar o arquivo, corrigir e rodar de novo sem nenhum problema, ok? Ou seja, até ele começar a trabalhar com disco, ou seja, formatar, preparar o disco, ele pode parar o processo, vocês podem dar um Ctrl Z, um Ctrl C e fazer alguma alteração que queiram e refazer o processo. Caso ele dê algum problema durante a instalação, o disco vai estar montado. Então vocês têm que desmontar o disco e rodar o script de novo, ok? Não pode esquecer que tem que desmontar. Como vocês viram quando eu estava mostrando as partições, ele estava desmontado. O VDA 1, 2, 3 e 4. Então, quando ele chegar no ponto que ele vai escrever aqui sem erro, ele vai continuar o processo, aí ele vai fazer 4 perguntas, se eu não me engano. Ele vai perguntar qual é o disco que você quer instalar, vai perguntar o nome do usuário e a confirmação do nome do usuário. Ele vai pedir a senha para root e usuário e vai pedir confirmação. E vai pedir para você escolher qual o desktop environment que vocês querem instalar. Como o script já está pré-programado para 4, que é o Plasma, Gnome, XFCE e o Cinnamon, vocês têm essa opção. Caso vocês queiram aumentar, criar outras variáveis, também pode. Verificação concluída sem erros. Agora ele vem para cá, me mostrou como está o HD, está desmontado. Eu fiz de propósito porque em HD limpo só vai aparecer o VDA aqui. Se ele não tivesse já sido formatado, só estaria o VDA aqui só, por ser memória virtual. Se fosse num HD comum, um SSD comum sozinho, seria SDA. Okay? VDA é porque é a sigla da parte de virtualização. Então eu vou escolher o VDA. Vocês reparem que eu botei aqui, por favor, insira o disco, o exemplo, SDA, VDA, etc. Ou seja, são só as 3 primeiras letras do disco. Não precisa botar /dev, nada disso, só VDA. Vou dar um Enter. Então ele já me confirmou que o disco é o dev VDA selecionado. Então agora ele está pedindo o nome do usuário, vou botar aqui meu nome de Jorge, dou um Enter, ele pede para confirmar. Por que é legal confirmar? Às vezes eu posso errar, pode ter um erro de digitação, né? Então agora ele vai querer a senha do usuário do root, vou botar aqui a mesma da ISO, que é Linux, minúsculo, confirmar. Agora que é a última pergunta, qual é o desktop environment? Então eu vou escolher aqui, vou escolher o Cinnamon, pronto, o número 4. Eu vou digitar 4, ele vai pedir para confirmar também, então 4. E a partir daqui agora, ele vai fazer o processo sozinho, ele não vai pedir mais nada, ok? Ele vai seguir até o final, e lá no final eu vou ensinar como vocês corrigem o probleminha do FSTab com relação ao swap da ZRAM da ISO, ok? Então ele agora, como eu já tinha feito uma instalação, ele parou, está me perguntando se eu quero formatar. Então eu vou querer que sim, dou um Y, e vai me perguntar de novo pela outra partição, vou dar sim de novo. Se fosse um disco novo, ele não perguntaria nada, ele ia direto. Então ele agora já preparou as partições, agora ele vai começar a formatar as partições e vai começar a configuração de instalação, ok? Já vai instalar os pacotes base que são necessários, ok? Como vocês estão vendo aí. Então, nesse processo, numa instalação real, ele demora aproximadamente 35 minutos para instalar todos aqueles pacotes. Então, eu agora vou dar uma pausa no vídeo. Quando ele terminar a instalação, eu volto e a gente conclui essa demonstração e como corrigir o problema do FSTab, tá? E logo em seguida eu vou abrir a instalação da memória virtual com Cinnamon para fazer as pré-configurações rápidas de teclado, de papel de parede, ícone, essas coisas para vocês visualizarem, tá bom, pessoal? Volto assim que eu terminar a instalação.
para a gente não perder muito tempo no vídeo. Obrigado. Oi, pessoal. Estamos de volta. A instalação terminou. Reparem que aqui no final tem uma atenção aqui para fazer a correção do FSTab e como fazer, ok? Nós temos 2 métodos para fazer isso. Uma é esse aqui que está escrito direto, que também está lá no procedimento no PDF, que é entrar no modo shroot e editar direto o arquivo FSTab, né? E o outro pode ser feito sem entrar no modo chroot, que eu vou mostrar agora para vocês. Repare que como ele abriu o terminal, ele parou o sistema e o cursor não me libera porque foi uma execução de um software. Então eu vou abrir aqui uma nova aba, vou deixar essa aí aberta, vou deixar ela aberta aí. Eu vou dar um ls block aqui. Então repare que agora o arquivo, o disco VDA está montado conforme a gente precisa, ok? Então eu vou editar para corrigir essa condição da ZRAM aqui, ó, que essa ZRAM faz parte da ISO e não do novo sistema instalado. Então como é que eu faço isso? Basta eu dar um sudo, não preciso entrar em modo chroot, sudo nano, que é o editor de texto. Aí você bota um barra mnt, conforme está aqui, ó, mnt barra, outra barra, e o fstab está na pasta etc, e botar o nome do arquivo, fstab. Quando eu der um enter, vai abrir a edição. Repare que o ZRAM da ISO foi configurado exatamente aqui, porque ele durante a instalação nova, ele identifica-se o ID aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Ou a gente comenta essa linha e deixa essa linha escrita aí, que eu acho que não há necessidade. Por exemplo, é só botar uma tralha aqui, dar um Ctrl+O e depois um Ctrl+X, né, para salvar o arquivo e sair do nano. Ou simplesmente você vem aqui, tira a linha, aperta a tecla Del e vem tirando essa linha aqui, que ela não é necessária aqui, né? Não precisa ficar aqui. Ela não vai funcionar mais com esse UB aqui, ok? Então, uma vez, agora eu dou um Ctrl+O, aí eu dou um Enter para salvar, e depois um Ctrl+X, e com isso, para eu certificar até que realmente foi editado o arquivo, você pode dar um cat, aí pode repetir barra mnt, barra etc, fstab, dá um enter que ele vai te mostrar. Repare que realmente editou o arquivo e não tem mais a ZRAM aqui, ok? Ok, pessoal? Bom, com isso, vocês notem, não é obrigatório, né? Vou dar um lsblk aqui de novo. Não é obrigatório, o disco está montado, mas aconselho sempre desmontar. Também tem essa orientação no final da instalação e também lá no tutorial, né? Sudo, deixa pode ser que mesmo. Sudo, você bota um amount, traço R maiúsculo e o barra mnt. Aí você vai desmontar todo esse sistema aqui. Quando eu dar um enter, ele vai desmontar o sistema. Se eu der um lsblk de novo, reparem que foi desmontado. Com isso, quando eu fechar essa ISO, ele já vai estar pronto para reinicializar, ok? Dentro do script tem um log, eu vou fechar aqui agora esse terminal. Caso ele dê um erro pelo meio do caminho, vocês podem verificar esse log que está aqui em sistema, aqui, ó, no sistema de arquivo, na pasta var, log, e ele está aqui, ó, erro de install do script. Claro que quando você tirar a ISO e reiniciar a ISO de novo, esse arquivo não está mais aqui porque isso é uma gravação temporária. A ISO é sempre tudo temporário, ok? Lembrando mais uma coisinha aqui para vocês, esse arquivo aqui, quando editado, vocês não podem esquecer de qualquer... Vou abrir aqui de novo, só para vocês terem essa lembrança. Lembrando que esse arquivo, qualquer alteração, edição nele, não se esqueçam de salvar, porque você vai estar salvando neste momento, para utilizar neste momento essa alteração, porque quando você inicializar de novo,
a ISO, ele vai vir configurado conforme antes da edição, ok? Só para lembrar isso aí no final. Bom, com isso, a gente vai fechar aqui a ISO, vamos desligar o sistema e ele deve inicializar possivelmente já a instalação nova logo após o fechamento da ISO, ok? Vamos aguardar um pouquinho, ele vai fechar, acho que eu apertei. Ele está agora desligando o sistema da ISO. Com isso, pessoal, vocês vão ter um sistema Arch Linux bem montado, completamente, vamos dizer assim, configurado, ok? Bom, ele desligou, não inicializou, deixa como é memória virtual, nós temos que fazer tudo um pouquinho, né? Então, ele repara que aqui ainda está em CD-ROM, eu vou mudar para o Virtu, que é o HD virtual que ele instalou, vou aplicar aqui no cantinho embaixo, atrás da minha imagem, eu aplico, volto aqui para essa tela, dou um play e ele vai inicializar agora a nova instalação que foi feita do Arch. Eu vou dar um Enter, a primeira inicialização, principalmente na máquina virtual, sempre demora mais um pouquinho, e com isso ele já vem com o logo todo configurado para aparecer o logo do Arch, e vamos aguardar mais um pouco. E eu espero que vocês curtam, legal, possam utilizar, foi feito com bastante carinho, que é também de meu uso, né? Eu trabalho com manutenção de computadores, eu monto computadores, e como eu não trabalho com Windows, o Windows eu só tenho, na verdade, ele em máquina virtual, o Windows 7 ainda. Por às vezes uma necessidade de algum software que eu não consiga rodar no sistema Linux. Aí eu rodo o Windows 7 em máquina virtual só para fazer aquela tarefa específica. Mas 99% do tempo eu uso Linux. Ok? Ele já vai abrir. Ah, e dessa forma, se vocês puderem compartilhar o vídeo, curtir para que eu possa manter o meu canal legal lá no YouTube, e assim vai ser bom para todos, né? Bom, aqui é a tela de login, que eu uso, nesse caso aqui, eu usei o LightDM. Aqui em cima vocês reparam que já tem realmente o Cinnamon. Ele também tem uma função experimental que na minha máquina não funciona. A minha máquina acho que é um pouco fraca para essas partes. Então, como eu criei lá a mesma senha do ISO, então é fácil de lembrar sempre. Eu vou dar um Enter. Ele vai carregar, ele vai vir na máquina virtual em modo de baixa resolução, mas na realidade, quando você instala diretamente num SSD, HD, ele normalmente ele já vem com a configuração padrão da tela do notebook, do monitor. Ele normalmente vem padrão. Nessa parte quase não se precisa mexer. Então reparem que o Arch tem essas configurações, ele vem sem papel de parede, tá ok? Então isso a gente resolve rapidamente colocando aqui a parte de configuração. Vamos configurar aqui rapidamente essa parte logo. Vamos entrar aqui na página de configuração do Cinnamon. Tá? É um pouco lento porque é em máquina virtual. Então aqui, ó, plano de fundo, por exemplo, eu vou botar um plano de fundo aqui rapidamente, eu já conheço aqui, ó, Geometrics, por exemplo. Eu gosto muito dessa figura, acho essa figura bonita, uma tela de trabalho. Vou voltar aqui, daqui a pouco vai aparecer. Sempre demora um pouquinho. Vamos aqui no teclado, por exemplo, como eu falei lá no início, a tela já entrou lá. Vamos aqui, modelo. Repare que vem sempre em inglês, normalmente. Aí eu basta colocar mais uma configuração. Vou procurar aqui o português Brasil. Isso são coisas básicas que tem que ser feitas. Isso é no Cinnamon, é no Gnome, é no Plasma.
Essa parte de teclado normalmente tem que ser configurada após a instalação real do sistema. E aqui na máquina virtual não seria diferente, né? Então aqui, ó, Português Brasil, vou adicionar, ele já estaria adicionado, então eu posso tirar o inglês ou não, batendo aqui no coisa, tirar, pronto, aí fica só português. Que mais? Eu mudo o ícone, porque eu gosto muito dos ícones do Elementary, por exemplo. Aí eu venho aqui em temas, por exemplo, aqui no caso do Cinnamon, temos aqui vem ícones. Eu boto aqui o Elementary, você já repara que já mudou aqui os ícones, né? Já mudou os ícones. Se eu quiser o modo escuro, por exemplo, aqui tem área de trabalho, ele vem só com essa aqui, mas você pode aqui adicionar, por exemplo, aqui, ó, um botão adicionar e remover. Ele vai aparecer algumas coisas aqui, aí você pode, por exemplo, eu também gosto muito no caso do Cinnamon. O Cinnamon é uma DE muito estável e muito boa na questão do arte, tanto o Cinnamon quanto o Plasma. Eu normalmente não instalo muitas extensões, não, mas as poucas que eu instalo, se a versão do Cinnamon ou do Plasma mudar, essas extensões funcionam. Já no Gnome, podemos ter problemas, como eu já tive. Então, eu gosto muito desse C-Black. Aí eu posso instalar aqui, que é bem rápido a instalação, não tem nenhuma dificuldade. Aí você pode voltar aqui para temas. E aqui eu já posso botar ele no modo escuro aqui, ó, Black. Aí ele já vai escurecer a tela, vai botar as bolinhas coloridas lá em cima, fica bem legal. Bom, então teclado, tela de trabalho, aqui já é o Nemo, né? Com os ícones do Elementary. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês o que veio instalado nele, por exemplo, na parte de acessórios. Você tem a calculadora, tu tem o compactador, descompactador, tu tem a ferramenta discos, editores como o Gedit e o Mousepad, né? Temos o Vim. Na parte de ciência tem só a parte lá do Office. Aqui tem o box para testar ISO. Aqui vem todo o LibreOffice instalado, o Ocular para PDF e um visualizador de documento também em PDF. Na parte gráfica, nós temos o GIMP, temos aqui o visualizador de fotos, né? E esse aqui que trabalha também com parte de fotografia. Na parte de multimídia, opa, pulei um. Internet, nós temos eu botei dois navegadores, o Chrome e o Firefox. Temos aqui o Thunderbird, que é para e-mail, e o Transmission, que é para baixar pacotes do torrent. Okay? Multimídia, tu tem aqui a parte de controle de câmera, de volume, software de multimídia, que é o MPlay e o VLC. Na parte administrativa, tu tem a parte de impressoras, gerenciador de partições do KDE, o G Smart Control, que checa também sistema de HD SSD, e aqui programas que é onde a gente já vem configurado para a instalação de pacotes do Flatpak. Vou abrir rapidamente para vocês visualizarem, né? Com a ajuda do computador, né? Que ele demora um pouquinho. Então, eu já tenho ele aqui prontinho para instalar software da parte Flatpak, ou seja, se eu fizer aqui uma busca aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira instalar o Google, né? O Google Chrome oficial. Ele já vai aparecer aqui, você pode instalar, tá vendo? Ele está aqui, eu já posso estar aí na última versão, que os pacotes do Flatpak também são normalmente as últimas versões. Ou seja, pessoal, já vem tudo configuradinho. Então, dessa forma, eu acho que vocês já têm todo o padrão de um computador com todos os softwares necessários. Eu vou abrir aqui agora o terminal para dar o LSBLK. Reparem que a montagem está exatamente conforme a gente fez na instalação. E reparem que a ZRAM pegou 50% da minha memória. Eu selecionei para a máquina virtual de 1 MB. Ok? Acho que com isso nós podemos terminar. Então eu espero que vocês tenham gostado.
Compartilhe esse vídeo, né? Dê um like, inscreva-se no canal e, se puderem ajudar com alguma contribuição, alguma doação, eu agradeço muito. E ficamos por aqui, fiquem com Deus, um forte abraço e sejam felizes. E até a próxima videoaula. Tchau.